Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa aqui pelo nosso Colégio Santa Maria, com os alunos do segundo ano do ensino médio. Bom pessoal, hoje então nós vamos dar essa aula sobre técnicas para a produção de parágrafos. Nós estamos então estudando a produção textual, já vimos uma aula sobre produção de parágrafos, o que são parágrafos, para que servem, quando é que a gente abre um parágrafo, quando a gente fecha e começa outro, né? E agora nós vamos então falar um pouquinho sobre algumas técnicas que nós podemos utilizar para produzir um parágrafo bem escrito, bem organizado, tá bom? Então vamos lá? Então, pessoal, a primeira técnica e a mais conhecida é a técnica chamada de tópico frasal. Bom, o tópico frasal é uma afirmação que se faz logo no início do parágrafo, ou seja, é a primeira frase que é colocada no seu parágrafo. É uma afirmação que você coloca logo de cara. Você vai começar o seu parágrafo, você já coloca lá uma afirmação. As ideias trabalhadas em seguida são o seu desenvolvimento. Então, assim, o que é o tópico frasal? Você começa o seu parágrafo com uma afirmação, colocando bem de cara a sua opinião, e em seguida você começa a colocar mais umas duas frases desenvolvendo aquela ideia. Certo? Então, tudo que vier depois vai ser um desenvolvimento daquela primeira frase. Olha aqui um exemplo. A economia brasileira está cada vez mais forte. Tá vendo a afirmação que faz o autor? A economia brasileira está cada vez mais forte. Olha, ele afirmou isso e agora ele precisa provar desenvolvendo logo em seguida com outras frases. Ele precisa provar para quem está lendo de que realmente a economia brasileira está cada vez mais forte. Veja, não basta ele soltar esta frase e não provar. Então agora ele começa a desenvolver a sua ideia. Olha, o país está no ranking das 10 economias que possuem os maiores PIBs do mundo. Olha, então ele já começou aí com essa frase, eu até coloquei em azul para vocês perceberem, né? A primeira em azul, a segunda em verde, para vocês verem como é que ele está tentando provar a primeira frase. Então, o país está no ranking das 10 economias que possuem os maiores PIBs do mundo. Ora, então realmente isso já prova que a economia brasileira está cada vez mais forte. Porque se ela está entre as 10 economias mais fortes, ora, então realmente ela está cada vez se fortalecendo mais, ok? Depois nós temos a frase seguinte. Além disso, ou seja, esse além disso, ele é uma palavra, aliás, é uma expressão que você pode usar, que é uma expressão que vai adicionar mais uma qualidade nesse caso, né? Olha, além disso, ou seja, além de estar entre as 10 economias, o Brasil se tornou um grande exportador de commodities. Tá vendo? Então ele coloca duas frases, né, separadas por ponto, que estão provando o seu tópico frasal, ou seja, aquela frase que até coloquei em vermelho e sublinhei todinha, né? Tudo o que veio depois está tentando provar a primeira frase, ou seja, provar o tópico frasal. Deu para entender? Então é uma técnica muito interessante que, em vez de você começar, digamos assim, entre aspas, né, enrolando, para depois chegar no ponto, o que você faz? Você já começa com a ideia mais importante, depois você só desenvolve essa ideia ao longo do parágrafo, tá bom? Vamos lá. Vamos, por exemplo, o número 2 ainda sobre o tópico frasal. Olha só, começa assim. O Colégio Santa Maria é o melhor colégio da América Latina. Olha só, eu já começo com uma afirmação forte. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar o que eu falei. Ou seja, eu vou desenvolver esta ideia. Então a primeira frase que eu coloco para desenvolver, a primeira ideia é: a nota recebida pela instituição foi de 100 pontos, sendo que a mais alta no continente fora de uma escola localizada na Argentina, que recebera 98 pontos. Tá vendo? Então eu já estou provando por que o Santa Maria é o melhor colégio da América Latina. Porque num concurso aí de escolas, né, num levantamento que foi feito, ele ganhou 100 pontos. E o segundo lugar estava com 98 pontos, uma escola na Argentina. Então eu estou provando a primeira frase, eu estou desenvolvendo a primeira frase, que realmente o Santa Maria é o melhor colégio da América Latina, certo? E depois, olha o além disso novamente. Ó. Além disso, ou seja, tem um acréscimo, sua metodologia tem sido referência para países como os Estados Unidos e o Canadá.
Olha só, então eu estou provando novamente que além do Santa Maria ganhar 100 pontos neste concurso latino-americano, a sua metodologia está sendo utilizada pelos Estados Unidos e o Canadá, que são referências na educação. Então, com essa segunda frase, eu provo também o meu tópico frasal, que é aquela primeira frase lá em cima. Colégio Santa Maria é o melhor colégio da América Latina. Percebe como a gente pode formar um parágrafo sem fugir do assunto? Olha, sem ficar enrolando, enchendo linguiça e sem fugir do assunto. Olha que coisa fácil, interessante da gente fazer, né? Vamos lá, agora a gente vai ver uma outra técnica de produção de parágrafos. Ó. Essa técnica é chamada de palavra-chave. Há uma palavra central que percorre todo o parágrafo. Ou seja, você vai citar esta primeira palavra-chave, essa palavra importante, e depois você vai retomar a mesma palavra com outros termos. Né? Olha só, vamos dar um exemplo para ficar bem claro para você. Dá uma olhadinha aí. O contribuinte brasileiro precisa receber um melhor tratamento das autoridades fiscais. Qual que é a palavra central? Eu já grifei, né? O contribuinte brasileiro. Ou seja, é sobre quem nós estamos falando. Estamos falando sobre o contribuinte brasileiro. Tá? Então essa é a palavra-chave do nosso parágrafo. Então você começa o seu parágrafo com uma palavra importante, aquilo que a gente vai chamar de sujeito. O sujeito é o assunto principal da nossa frase, e nesse caso é o contribuinte brasileiro. Aí a gente põe um pontinho e começa a segunda frase, ó. Ele é vítima de um leão sempre descontente com sua mordida. Olha aí a palavra-chave sendo retomada pelo pronome ele. Tá vendo na segunda frase? Ou seja, em vez de você repetir o contribuinte brasileiro, senão vai ficar uma coisa cansativa, a gente troca o contribuinte brasileiro por uma palavra que vai substituí-lo. Então, neste caso, um pronome serve para isso, ele retoma, tá vendo? O contribuinte brasileiro. Vocês estão vendo que a palavra-chave é mantida. Ou seja, quem é a palavra-chave? O contribuinte brasileiro. Continua sendo mantida aí. Aí, depois, na terceira frase, não há ano em que se sinta a salvo. Quem se sinta a salvo? Ele. Ele quem? O contribuinte brasileiro. Ou seja, mais uma vez houve aí a manutenção da palavra central. Novamente, nós retomamos o contribuinte brasileiro, mas agora com uma outra expressão. Tá vendo? Então, você não precisa ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. É só ir trocando, adaptando, de forma que o mesmo sujeito, ou seja, a mesma palavra-chave, seja retomada várias vezes, com outras expressões. Aí depois temos a quarta frase, ó. É sempre surpreendido por novas regras, novas alíquotas, novos assaltos ao seu bolso. É sempre surpreendido. Quem é sempre surpreendido? O contribuinte brasileiro. Então, o parágrafo inteiro, ele vai desenvolvendo a ideia do contribuinte brasileiro. Só se fala dele, não se fala de outro assunto. Só se fala do contribuinte brasileiro. Por isso que essa técnica é chamada de palavra-chave. É a mesma palavra retomada o tempo inteiro dentro do parágrafo. Beleza? Vamos passar para a próxima técnica. Existe uma técnica chamada de revezamento ou retomada, pode receber os dois nomes. Eu gosto mais de revezamento, né? Então, a palavra principal muda a cada nova frase. Olha só como isso funciona. Começa assim: a Receita Federal precisa urgentemente estabelecer regras constantes que facilitem a vida do brasileiro. Então, qual é a primeira palavra-chave, a primeira palavra principal aí nessa frase? A Receita Federal. É o sujeito, ou seja, é sobre quem nós estamos falando. Tá bom? Na gramática, o sujeito é aquele ser ou aquele assunto sobre o qual nós estamos falando. Estamos falando da Receita Federal, ok? Ali no meio dessa primeira frase, nós temos a palavrinha regras, né? A Receita Federal precisa urgentemente estabelecer regras constantes. Eu até grifei essa palavra, por quê? Porque agora vai haver um revezamento. A gente não vai falar de novo da Receita Federal. Agora é como se a Receita Federal passasse a bola para a palavra regras, que será desenvolvida na seguinte frase. Olha só, logo em seguida começa assim a outra frase.
essas regras não podem variar ao sabor da troca de ministros, tá vendo? Então agora já não foi retomada a palavra a Receita Federal, mas agora a palavra regras, que foi mencionada na frase anterior, mas agora ela é o assunto principal da próxima frase. Então é um revezamento. Sabe aquelas corridas de revezamento? Então o cara corre com um pauzinho na mão assim, né? Aí quando ele chega, tem um outro cara esperando lá na frente, aí ele passa o bastão, o outro começa a correr, aí lá na frente tem um outro esperando, ele passa o bastão, vai passando de pessoa para pessoa. Pensem nessa ideia. Você começa falando de um assunto, a Receita Federal está correndo com aquele bastãozinho na mão. Aí ele passa o bastão para essas regras. E aí as regras começam a correr. Essas regras não podem variar ao sabor da troca de ministros. Aí vem a próxima palavra que vai receber o bastãozinho. A palavra ministros, que acabou de ser citada. Olha só como começa a frase seguinte. Cada um que entra, ou seja, quem que entra? Cada ministro que entra se acha no direito de alterar o que foi feito anteriormente. Ou seja, agora a palavra regras passou a bola para a palavra ministros, que é o tema da próxima frase. Tá vendo? Então você vai construindo um parágrafo assim, que vai passando... Vocês podem ver que o tema é o mesmo, a ideia é a mesma, só que você vai passando de palavra principal para palavra principal. Passou de Receita Federal para regras, aí começa a segunda frase com regras, termina a frase com ministros, e aí passa a bola, a próxima frase começa com os ministros. Entendeu? Você vai revezando assim a palavra principal. E aí fica um parágrafo bem organizado, bonito. Né? Vamos lá, vamos para a próxima técnica agora. É outra técnica chamada de divisão de ideias. Olha só, olha como funciona. Agindo assim, a única coisa que se faz de concreto é perpetuar dois tipos de contribuintes que bem conhecemos. O que paga em dia seus tributos e o que sonega à torto e à direito. Então, olha só, divisão de ideias. O que acontece? Nesse tipo de parágrafo que você pode produzir, você vai dividir, você vai desenvolver duas ideias em separado. Você começa anunciando que você vai falar de duas coisas. Aí você desenvolve uma coisa, depois desenvolve a outra e no final você faz uma conclusão. Olha que interessante, né? Então ele começa falando de dois tipos de contribuintes. Né? O primeiro é o cara que paga em dia os tributos. E o outro é o que sonega a torta direito. O cara sonega imposto. Aí continua. Enquanto este continua livre de qualquer punição, quem é este? Olha, até pôs em azul para identificar, para você perceber de quem ele está falando. Este continua livre de qualquer punição, ou seja, aquele que sonega imposto. Ele continua livre, ele nunca é punido. Aquele é vítima de impostos cada vez maiores. Quem é aquele? É aquele que paga em dia os seus tributos. Tá vendo? Então, ele está desenvolvendo as duas ideias. Primeiro, ele anuncia que há dois tipos de contribuintes. Ele fala qual é o primeiro e qual é o segundo. Aí, na outra frase, ele vai explicar como se comporta esse segundo e como se comporta o primeiro. E aí ele vem com uma conclusão para fechar a ideia, para fechar o que ele está querendo, aonde ele está querendo nos levar. A impressão que se tem é de que mais vale ser desonesto que honesto. Essa é a conclusão. Então ele desenvolve duas ideias paralelas e no final ele traz uma conclusão. É uma outra forma que você tem de desenvolver um parágrafo. Tá certo? Então assim você vai aprendendo, né, várias técnicas. Aqui eu mostrei 4 técnicas que você pode desenvolver, que você pode treinar para poder criar o seu texto. Imagine que você faça um texto com 4 parágrafos e em cada parágrafo você desenvolva uma técnica. Olha que legal, você vai variar bastante o seu texto e com certeza vai chamar a atenção daquele que vai corrigir o seu texto, que vai analisar, porque ele vai perceber que você não fica repetindo a mesma estrutura o tempo inteiro, mas você varia a estrutura de cada parágrafo. É muito interessante isso, e isso com certeza vai fazer você ganhar uns pontinhos a mais, certo? Bom, agora então é com você. Olha, tem até um dedo apontando para você aí. Crie em seu caderno um parágrafo para cada técnica. Olha só, hein? Agora você mesmo vai criar um parágrafo para cada uma das técnicas que você aprendeu. Então você vai pegar seu caderno, vai escrever lá uma técnica em tópico frasal. Certo? Como que é o tópico frasal? Você faz uma afirmação logo de cara
e cria mais 2 frases que vão provar aquela afirmação que você fez na primeira frase. Se você não entendeu, é só voltar o vídeo que você vai entender. Depois você vai pegar o seu caderno e vai inventar um parágrafo com a palavra-chave, que é aquela que vai se repetindo. Você coloca ela, depois você retoma na segunda frase, retoma de novo na terceira frase. A mesma palavra, certo? Igual aquela ideia da Receita Federal, né? Aliás, é o contribuinte brasileiro, depois ele, certo? Enfim. E a terceira técnica de revezamento, que você vai passando o bastãozinho, né? Você começa com uma palavra com um sujeito importante, depois, no meio da frase, você vai citar aquele que será o sujeito da próxima frase. Aí você põe um pontinho, começa a segunda frase, citando um novo sujeito. E assim por diante. E depois você vai, por fim, fazer aí a da divisão de ideias. Você vai desenvolver 2 ideias paralelas e trazer uma conclusão. O assunto pode ser o que você quiser, o tema tanto faz. Você pode falar do que você entende, você pode falar de coisas da tua casa, pode falar da tua família, pode falar do teu bairro, pode falar da cidade de São Paulo, da cidade de onde você veio, tanto faz. O importante é que você escolha um assunto e crie 4 parágrafos para desenvolver, para treinar essas técnicas que você acabou de aprender. Tá bom? Gente, então é isso. Foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Treinem essas técnicas, estudem, tá bom? Para que vocês possam então desenvolver habilidade e cada vez desenvolver mais ainda esta habilidade de produção textual. Tá certo? Gente, é isso. Um grande abraço para vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.